Quer entender um pouquinho mais sobre o puerpério, que é o período pós-parto também conhecido como quarentena? Fica aqui comigo que eu vou te contar. Meu nome é Mônica Romero e antes de falar sobre o puerpério, eu quero dar um recado super rápido. Se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu lanço para você. E se você gostar desse vídeo, depois dá um curtir, que esse feedback é super importante para mim. Vamos ao puerpério então? Vamos lá! Quem pediu para eu gravar esse vídeo foi a Lu e a Renata. Um beijo enorme para vocês. E já indo nesse clima de beijos, eu tenho que dar um beijo especial hoje. Meu beijo especial de hoje é para você, Alice Evelyn, filha da Patrícia, que acompanha todos os vídeos junto com a mamãe. E eu quero também parabenizá-la pela chegada do Gabriel Brian. Um beijo enorme para você, obrigada por todo o carinho. E agora, sim, hora de falar sobre o puerpério. O puerpério, o que é, né? É aquele período pós-parto. Ele começa a ser contado assim que a placenta é expelida, porque depois de um parto normal que o bebê saiu, também tem logo depois, poucos minutos depois, a expulsão da placenta. E se é um parto cesáreo, depois a retirada do bebê, também tem a retirada da placenta. Saiu a placenta, começa o puerpério. E ele vai durar 6 semanas. Em alguns casos chegam a considerar 8 semanas, mas como regra geral, 6 semanas, que dá 40 dias. Por isso que esse período também é chamado de quarentena. É um período de extremas mudanças para a mulher. Tanto na parte física, que tem a contração uterina, todo o corpo voltando ao normal, mas também é emocional. Não só pelas novidades, né? São muitas mudanças da rotina da mulher, muitas preocupações novas, inseguranças, mas também por conta dos hormônios, que tem uma queda muito grande na produção de hormônio, podendo gerar um pouquinho de ansiedade, estresse, inclusive a depressão pós-parto. Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre esses assuntos, eu quero tirar todas as suas dúvidas. E eu vou começar falando sobre as mudanças físicas. Assim que o bebê é retirado, a placenta também começa a contração uterina. O seu útero vai começar a contrair. Essa contração vai durar mais ou menos uns 10 dias, que o útero tem que começar a reduzir, a voltar ao seu estágio inicial pré-gravidez. Durante a amamentação, é liberado o hormônio da ocitocina, que dá muito prazer para a mulher, por isso que amamentar é tão gostoso, tão delícia, um momento tão especial. É liberada a ocitocina e esse hormônio, ele estimula a contração uterina. Então é normal, durante a amamentação, nos primeiros dias, sentir uma cólica, como se fosse uma cólica menstrual intensa, lá na base ali da barriga. É sinal que o seu útero está contraindo. Então, para ter uma boa involução uterina, uma das dicas que eu quero te dar é que você ingira bastante água e urine com frequência. Por sinal, já vou emendando aqui na urina, é comum nesse período de puerpério, nessas primeiras 3 semanas, mais ou menos, você ter um pouco de incontinência urinária, acabar saindo xixi ou aquela vontade repentina, como se fosse uma infecção urinária, sabe? De repente dá uma mega vontade, corre pro banheiro, faz só um pouquinho. Calma, é normal durante esse período. É importante sim que se investigue caso tenha uma suspeita de infecção urinária, mas se não houver, saiba que é sim normal ter esse desconforto, essa incontinência urinária durante umas 3 semanas, que é sinal que o seu corpo está tentando ali voltar ao período pré-gestacional. Uma outra característica do puerpério, que na verdade nem se comenta tanto, mas é muito importante, uma mudança enorme também que tem, é nas mamas da mulher. Assim que o bebê nasce, você já tá com aqueles seios mais inchados, mais robustos, mais enrijecidos, mas o que tem ali dentro é colostro. A produção do leite mesmo, ela vai começar mais ou menos 3 dias após o nascimento com o estímulo do bebê. Calma, que não vai ser de repente produzir o leite, começa a espirrar leite, não é isso. A produção de leite ela é muito inteligente, o corpo da mulher é perfeito. Por quê? Porque vai produzir o quanto o seu bebê mama. Quanto mais ele mamar, mais leite vai produzir. Então, durante todo esse período de amamentação, a sua produção de leite é contínua e ela vai ser sempre adequada ao quanto o seu bebê está mamando. Só que o leite vai descer de verdade lá pelo 3º dia. Então, esse aumento da mama, esse estímulo da amamentação, ele requer um outro cuidado também, que é de você cuidar bem do bico do teu peito, da pega do bebê, para você não sofrer com aquela dor assim que o bebê começa a pegar. Quando o bebê faz uma pega de boquinha pequenininha, ele começa a esmagar um pouquinho o bico do peito e isso machuca. O bico do peito, imagina que essa aqui é a boquinha do bebê, imagina que aqui tá a gengivinha, o bico do peito deve ficar aqui, nessa região. Essa região, se você passar a língua
do dente lá para trás, você vai sentir uma parte molinha, chama palato mole. É nessa região que deve estar o bico do peito. Quando o bico do peito está nessa região, além de ele estar fazendo, né, durante a sucção, ele apertar a região correta, que é a região da auréola, né, aquela região que está bem escurecida nesse começo agora de puerpério, essa parte que ele tem que esmagar para poder sair o leite pelo bico, e o bico não vai ser achatado, porque o palato é mole. Então ele vai apertando, vai fazendo, né, aquele movimento de sucção, o peito aqui vai sendo esmagadinho e não vai doer, não vai machucar, porque o bico do peito não é para estar no lábio, mas lá dentro da boca. Então arrumar a pega é importante. É importante você manter também a região protegida, se você logo nos primeiros dias quiser passar uma pomadinha de proteção, uma das mais conhecidas é a Lancinol. É importante. Aquelas conchinhas também, que elas projetam o bico, elas ajudam também a formar um bico do peito bom para o bebê pegar, especialmente para quem tem mama invertida, também é importante. E manter essa região limpa, né? Ter cuidado com isso. Uma das formas, uma das dicas que tem é no finalzinho ali, quando o bebê acabou de mamar, você pode pegar um pouquinho do leite mesmo e passar no bico do peito. Isso vai fazer com que seu peito fique mais hidratado, e ele também ajuda na cicatrização caso tenha algum machucadinho, alguma coisa. E eu já vou pular agora para uma outra informação. Essa é uma informação boa. Intestino. Agora que o seu parto já aconteceu, que você já está nesse período de puerpério, mais ou menos 2 semanas após o parto, o teu intestino volta a funcionar normalmente. Chega daquela história de prisão de ventre e o intestino não funciona. Calma, vai voltar tudo ao normal. Mas para ele funcionar normalmente, você não pode esquecer da sua alimentação e de muita água. Lembra que seu bebê está ingerindo boa parte da água que você está consumindo, então você precisa aumentar bastante, tomar bastante líquido, que vai ajudar não só a hidratar teu corpo, mas também no funcionamento do intestino. É essencial a água para que você tenha um bom funcionamento, que o bolo fecal continue caminhando corretamente, seu intestino volte ao normal. E eu tô torcendo para essas 2 semanas chegarem rapidinho e você se sentir aliviado. E agora eu vou falar sobre quem teve parto normal. Se por um acaso você teve que passar por uma episiotomia, que é aquele corte na região do períneo, essa região vai ficar um pouquinho dolorida nos primeiros dias. E é importante que você mantenha essa região sempre limpa, sempre bem higienizada, não só depois do banho, mas também depois de urinar ou defecar. É legal que você lave essa região com água, sabão neutro e seca bem. Isso vai ajudar na cicatrização, e a boa notícia é que você não precisa retirar esses pontos. Eles são absorvidos pelo seu corpo ou chegam a cair sozinhos. Então, essa é a minha informação sobre quem teve parto normal. Agora, quem se submeteu a uma cesariana, os cuidados têm que ser um pouquinho maiores, porque é uma cirurgia, né? E essa cirurgia você vai ter que tomar cuidado não só com a cicatriz, que você vai ter que também limpar corretamente, água, sabão neutro, manter seca. O médico pode indicar uma pomada para você passar, que vai ajudar na cicatrização, ela também ajuda em infecções e evita também a queloide. Queloide são aquelas bolinhas que podem dar em cima de cicatrizes, em cima de machucados. A queloide, ela pega principalmente pessoas com a pele mais escura. As pessoas negras, por exemplo, têm uma tendência maior a queloide do que as pessoas que têm a pele mais branquinha. Então, toma cuidado, passa direitinho as pomadinhas se for receitada pelo seu médico, e você vai sim sentir um pouco de dor na região. Você vai ter que retornar ao médico mais ou menos uns 6 dias depois da cesárea para ele ver como é que está a cicatrização e a hora correta de tirar os pontos. Numa média, 10 dias depois do parto, os pontos já são retirados, mas se não for o teu caso, siga as orientações do seu médico, que ele vai estar olhando como é que está a sua cicatrização. Ele vai estar te acompanhando de perto e ele vai ser a melhor pessoa para poder indicar para você quando que deve retirar os pontos. E agora eu vou falar sobre o sangramento, que é uma coisa que vai acontecer com todas as mulheres no pós-parto. Nos primeiros dias, né, especialmente no primeiro e no segundo, é comum sair um grande fluxo, muito sangue. Inclusive o hospital até fornece aqueles absorventes noturnos, em alguns casos até 2 absorventes noturnos, para você poder passar por esse período. Então tem um sangramento intenso nos primeiros dias, e ele vai reduzindo com o tempo, ele vai ficando mais, primeiro aquele sangue vermelho vivo, depois ele vai ficando com uma coloração um pouquinho mais escurecida, depois fica até um pouco mais amarelada e para. Esse sangramento intenso, nos primeiros dias, antes de você ter alta no hospital, você vai estar controlada, e quando você estiver na sua casa, você vai ter que no máximo usar absorvente, mas nada muito diferente da sua menstruação. Porém, ele
ele pode durar até 3 meses. Não 3 meses intensos, mas alguns escapezinhos, né? Um escapezinho marrom um dia, no outro dia um escapezinho um pouco mais amareladinho. O que eu quero falar pra você sobre esse sangramento? Se por um acaso você, junto com o sangramento, tá sentindo muita dor ou teve febre, é importante que você fale com o seu médico. É importante que procure um pronto atendimento, caso seja à noite ou final de semana. Não quer dizer, na verdade, que houve algum problema, mas é importante ter esse acompanhamento de perto. Afinal, você acabou de ter um filho, você teve se você passou por cesárea, foi uma cirurgia bastante invasiva, então é importante ter um acompanhamento de perto e ficar sempre alerta, tá combinado? E agora aquela pergunta que não quer calar. Relação sexual, quando que pode? Nos primeiros dias é muito difícil a mulher ter libido, não só pelos hormônios, mas também pela dedicação ao filho, noite mal dormida, preocupação. São muitas coisas na cabeça, mas se a libido já voltou, geralmente 40 dias após o parto tá liberado. Se você acha que tá tudo ótimo com você, se a cicatrização tá ótimo, a vagina não está ressecada, que é comum ela ficar ressecada nos primeiros dias, já tá com lubrificação, conversa com seu médico. É importante esse papo com ele, porque principalmente se você submeteu a alguma cesárea, é importante que ele veja se tá tudo bem com a cicatrização, se não tem infecção, se tá tudo ótimo. Se estiver tudo ótimo, pode curtir. Se por um acaso tiver que esperar, espera só um pouquinho. Tem outras formas também de você demonstrar amor sem penetração e você pode abusar aí da criatividade para poder ter prazer sem precisar correr riscos. E se você tá pensando já na sua vida sexual, também deve estar pensando se já tá na hora de engravidar de novo. Durante esses primeiros 40 dias, a mulher não ovula, tá? O corpo tá ainda voltando, a amamentação também ajuda bastante a controlar. Porém, depois desses 40 dias, já tem o risco da mulher estar ovulando. Então, se você amamenta livre demanda, seu filho não consome nada além do leite materno que saiu do seu peito, então quer dizer que a probabilidade de você não estar ovulando é maior. Porém, se seu filho já começou a comer comidinha porque já está perto dos 6 meses, ou então se você precisa complementar com fórmula, não está amamentando somente, né, o seu bebê não está vivendo somente do seu leite materno, a probabilidade de você ovular é maior. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você está voltando para sua vida sexual, bate um papo com seu médico sobre métodos anticoncepcionais, para que você não tenha uma gravidez agora na sequência e possa se dedicar mais tempo ao seu bebê. Claro, eu entendo que você pode falar assim, mas a minha mãe, ela demorou 2 anos para menstruar, então geneticamente também não vou ovular durante 2 anos. Não é bem assim. É por isso que eu acho importante bater esse papo com o seu médico, porque mesmo as mulheres que amamentam exclusivamente também podem acabar engravidando nesse período. Claro que não no puerpério, porque esses primeiros 40 dias é muito difícil ovular, mas logo depois dele já pode menstruar. Vou dar um exemplo próprio. Quando a minha filha tinha 30 dias, eu já estava menstruando, ou seja, dentro do puerpério eu já estava começando a ovular. Então, se eu estou menstruando, quer dizer que eu ovulei. E a prova que eu realmente ovulo rápido demais é que eu engravidei da minha filha quando meu filho tinha somente 9 meses, mamava no peito, eu já tava ovulando e já tava engravidando da Larissa. Então, assim que a Larissa nasceu, eu tomei mais cuidado durante o puerpério para não pegar mais uma surpresa, porque a minha meta era 2 filhos. E agora que eu falei bastante sobre as mudanças físicas, eu quero falar sobre as mudanças hormonais, as mudanças emocionais. Eu sei que o vídeo tá longo, mas eu não tenho como não falar sobre isso. A queda hormonal que acontece depois do parto, ela não é sozinha, não é o único fator que pode contribuir para aquelas emoções à flor da pele, aquela montanha-russa, tá sorrindo, de repente tá triste, de repente começa a chorar, cachoeiras e não consegue identificar o motivo porque tá tudo bem. Tem sim a razão dos hormônios. Essa queda hormonal pode inclusive desencadear a depressão pós-parto. Mas também tem a mudança racional, vamos dizer assim. Você tem noites mal dormidas, amamentação, livre demanda, preocupação, tá mamando direito, que horas que eu tenho que trocar fralda, nossa, ele dormiu e fez cocô e eu não vi, ele dormiu com cocô, todas essas culpas que a mãe acaba levando sem ter culpa nenhuma. Então, assim, eu sei que é um período emocionalmente muito complicado para a mulher. Então é importante que você, mãe, tenha sim o suporte da família, tenha quem recorrer, que você peça ajuda para o seu parceiro, para sua mãe, para sua amiga, irmã, vizinha, seja quem for, para você, por exemplo, poder tomar um banho sossegada. Gente, um banho sossegada faz milagres. Tem que cochilar sempre que o bebê dorme.
durante o dia não é tão fácil, porque quando o bebê dorme, a gente aproveita para fazer algumas coisas pra gente também, como ir ao banheiro, ou resolver alguma coisa, uma conta para pagar, que a gente tem que entrar ali no computador rapidinho, aí de repente esse rapidinho já tomou todo o seu tempo, o bebê já acordou de novo para mamar. Então não é fácil, o puerpério não é um período emocionalmente tranquilo para a mulher. E alguns sintomas eu gostaria que você prestasse muita atenção. Se você perceber que você está muito desanimada, desinteressada e com falta de apetite, conversa com seu médico. Esse é um dos sintomas da depressão pós-parto. Ela é muito mais comum do que você imagina. E quanto antes você buscar por ajuda, melhor vai ser para você mesma. Quando você tem ajuda, você está assistida, quer dizer que você vai começar a se sentir melhor. Seja por conta de conselhos, né, de especialistas, seja por conta de algum medicamento que você precisou tomar. Isso não é vergonha para ninguém, não é problema para ninguém. É uma coisa sua e você merece não só ser ouvida, mas ser cuidada. Você acabou de gerar uma vida e toda essa sensibilidade que tá aí à flor da sua pele, se você acredita que pode sim ter algum resquício de depressão pós-parto, procura ajuda. Se você tá só naquelas, chorou, depois tá rindo, mas tá cansada, é normal. Tudo isso acontece mesmo. A chegada de um filho, ela é um milagre, é uma delícia, é um amor enorme, mas é um desgaste emocional para a mulher. Então, durante o puerpério, não se cobre muito e sim, peça por ajuda, conte com ajuda. Você pode, eu sei que você pode pensar assim, mas eu quero dar conta sozinha porque minha mãe conseguiu. Ok, mas se você tiver ajuda vai ser mais fácil. Tá bom? Bom, essas são minhas dicas, esse é o que eu tenho para falar para você sobre o puerpério. Se você tiver dúvidas, pode escrever aqui nos comentários. O número de comentário no canal tá crescendo bastante, eu tô super feliz. Se eu não conseguir responder o seu comentário, eu peço desculpas, mas eu me esforço ao máximo para responder cada pessoa que conversou comigo. Um beijo grande, te vejo no próximo vídeo.